mas eu preciso fazer uma espécie de preâmbulo para situar você que de repente está aqui pela primeira vez e quer entender um pouco o que se trata o curso teológico Vida e Missão, ou o programa teológico Vida e Missão. O nosso programa não é um curso de teologia nesse conceito teológico clássico que você tem as disciplinas teológicas sendo divididas por grandes áreas, seja teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática, e dependendo da sua tradição, essas grandes áreas se dividem e subdividem-se e daí por diante. O Vida e Missão é um curso teológico nesse sentido que, quando nós refletimos, acabamos de ver algumas canções, cantamos essas canções, e quando a gente reflete algumas dessas canções, nós estamos fazendo teologia também. Logo, existe um âmbito de fazer teologia acadêmico, que aí você precisa ter essa licença da cátedra para refletir e desenvolver, a partir do clássico da teologia, algumas dimensões da fé. Mas você tem também, como eu e você, que participa da vida como ela é, não que os teólogos clássicos não participam da vida, mas enquanto nós pertencemos do cotidiano, com todos os seus dilemas, com todos os seus questionamentos, como nós respondemos a partir da nossa fé esses dilemas? Logo, de certa maneira, nesse recorte que eu apresento para vocês, todos nós somos teólogos e teólogas. Porque a gente reflete aquilo que das Escrituras ou da nossa tradição ou da nossa história, né, nos chegou como um legado. Porque é verdade também, gente, que não dá para dissecar quem é ou ser de Deus. Quando a gente pensa nessa categoria de quem é Deus ou ser de Deus, a gente já está diminuindo a importância do Altíssimo, porque a gente coloca ele numa categoria de existência desde a perspectiva que eu sou um ser que existe. Deus é. Então essa dimensão do fazer teológico é bem complexo, é um tanto quanto abstrato, né? Mas também pode ser prático. E eu estou aqui exatamente para provocar essa reflexão, porque o Vida e Missão, ele se propõe a fazer isso. Desde 4 grandes áreas, que é você como igreja, e aqui a gente não tenta separar o que igreja você está falando, se é uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, metodista. Não, nós não estamos entrando nessa seara. Nós estamos considerando que igreja somos nós aqui. Esse povo de Deus, esse povo em peregrinação na história. Então, como você reage a esse chamado de ser igreja na história, com o objetivo de reconciliar todas as coisas? Dentro dessa perspectiva, que é de uma teologia contextual, sobretudo teologia latino-americana, nós nos identificamos como essa igreja que peregrina, e por peregrinar na história, na cultura, nós precisamos dar algumas respostas. Então, quem dá essa resposta? Eu e você. Mas a vida não se resume também ao ser igreja, nessa possibilidade de conjugação, o ser igreja como eu e você, e a instituição, como essa comunidade local aqui que se encontra na Willy Berghoff 480, que é essa parte mais institucional daquilo que é a comunidade. A gente também é atravessado por família. Mas como falar de família diante de todas as configurações que hoje se colocam na sociedade? Ou se a gente vai para a questão do trabalho, que é um dos temas que a gente convocou vocês aqui para como que o Espírito age enquanto eu estou ali no mundo do trabalho. Como que eu sou inspirado no mundo do trabalho pelo Espírito. Eu posso dicotomizar ou tenho que integralizar tudo isso? Como que você trata o dinheiro? Como que você enxerga ou se enxerga junto com o trabalho? Será que o trabalho é enfado, conforme uma interpretação que a gente pode fazer de Gênesis? Ou o trabalho dignifica o ser humano também? Como que a gente conjuga isso diante de tantas teologias que nos foram ensinadas? E como a gente pega tudo isso nesse bojo de fazer teologia e leva e despeja isso tudo na sociedade? A sociedade como ela está. Então, o Vida e Missão trabalha a área da igreja, da família, do trabalho e da sociedade, desde uma provocação de uma pedagogia crítica para analisar como que essas grandes áreas foram e estão sendo constituídas. À luz, obviamente, das Escrituras, mas agora pensando como tudo isso se constituiu ou como nós nos constituímos nesse fazer teológico enquanto agentes do fazer teologia.
E aí eu encomendei para o nosso querido Kenner, para provocar a nossa reflexão, porque no nosso módulo igreja a gente tem lá os dons do Espírito. E a gente tenta trazer essa discussão, como a gente pode entender os dons e como despejar isso na vida como ela é. E aí os nossos irmãos mais pentecostais ou neopentecostais se arvoram de uma maneira maravilhosa. Isso é bonito, não estou falando no sentido pejorativo, porque aí trazem as suas histórias, as suas teologias, né? E aqui a gente tenta colocar isso então de maneira crítica, como você pega esses absolutos teológicos e agora coloca isso na prática. Então eu fiquei pensando nisso desde o meu último módulo, que parte de vocês participaram comigo do módulo igreja, e aí pensei comigo, poxa vida, se isso traz tanta discussão, e um elemento que acho que você não sabe, a IBAB, a cada trimestre, recebe aqui novos membros, uma média de 150, 200 pessoas, e o recorte de tradição teológica é maiormente pentecostal. Alguns neopentecostais, poucos batistas, poucos presbiterianos, ou seja, nesse sentido da brincadeira que eu faço aqui, a IBAB, de certa maneira, está se pentecostalizando. Logo, a abertura para o Espírito é importantíssima. E você, que é da nossa comunidade local e está aqui conosco, como, por exemplo, ontem, vocês viram a Marcena, como que ela, que vem desse contexto, nos inspira, nos leva para uma adoração totalmente desprendida, né, dessas coisas, dessas amarras teológicas ou de preconceitos interdenominacionais, para ser livre, para louvar a Deus e manifestar o que precisa ser manifesto ali, nesse momento que a gente chama de louvor e adoração. Então a IBAB, ela tem esse contexto hoje e é importantíssimo a gente trazer isso para a discussão teológica. Como esses irmãos que desde uma teologia pentecostal ou de uma teologia espiritual podem entender agora na reflexão teológica crítica o se enxergar igreja, mas agora de uma dimensão com o valor absoluto do reino de Deus. Então quando a gente traz o tema guiados pelo Espírito Santo no mundo, no trabalho, ética, integralidade e testemunho na perspectiva da teologia latino-americana, nada melhor do que trazer um especialista em pentecostalismo, teologia, Bíblia e o mundo contemporâneo, entre tantas áreas e práticas espirituais que o Kenner é especialista. Aqui eu não vou fazer a apresentação do látis dele, porque eu vou deixar ele falar por si, mas o Kenner, pelo menos para mim, gente, tem inspirado muito a minha pastoralidade, desde a Igreja Betânia, onde ele está pastoreando agora. As pregações do Kenner, as aulas do Kenner são inspiracionais. Eu digo sem medo nenhum, meu irmão, não estou puxando, rasgando muita seda para o seu lado, porque não precisa disso. Mas publicamente queria te honrar nesse sentido, que eu tenho sido muito abençoado pela sua ministração. E quero compartilhar um pouco do que eu sou abençoado com os meus irmãos e irmãs aqui nessa aula inaugural. Então seja bem-vindo, Kenner. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vem para cá, meu irmão. Salva de palmas para o Kenner, pessoal. Muito bem. E a gente está aqui com a editora Recriar, do nosso amigo, querido e amado também, o Iago. Iago, dá um salve aí para o pessoal te enxergar. Muito bem, o Iago está aqui, dono da nossa editora e parceiro nosso aqui. E tem algumas obras do Kenner. E se você ficar até o final e fazer uma pergunta assim, cabeçuda para o Kenner, eu vou distribuir, vou te presentear com 2 dos textos dele. Porque tem um que é meu, já está autografado, então não tem como eu compartilhar. Mas olha só, o Apocalipse de João. Texto sensacional, né? Que está aqui também no stand da editora. Mas você ficando até o final, eu vou filmar você bem para ver se sua pergunta não foi groselha, foi uma pergunta cabeçuda mesmo, espiritual. E aí, se ficar bacana, você vai ser presenteado. Se você não faturar esse, vamos falar de anjos que caíram do céu, o livro de Enoque e o demoníaco no mundo judaico-cristão, que também o Kenner tem se especializado nisso. Então, a outra pergunta aqui, quem sabe você vai receber isso aqui também. E aí, para você comprar, Gálatas, que fez uma leitura
e releitura com um querido amigo nosso, que foi pastor até ontem aqui conosco, que é o nosso querido Duza, Felipe dos Anjos, que recentemente aqui no evento em São Paulo, eles lançaram esse livro, que é um livro comentário que é sensacional. Então, esses dois vão ser presenteados e esse aqui vocês compram. Tá bom, gente boa? Então, Kenner, sem mais delongas, porque o pessoal veio te ouvir. Eu vou te acompanhar aqui. E aí, por questão de tempo, de ordem, o Kenner vai fazer sua apresentação, vai falar do tema. E aí, gente, depois da apresentação dele, a gente abre o microfone para alguns questionamentos. E aí a gente segue o fluxo. E aí o nosso abençoado aqui, guiado pelo Espírito também, nos trouxe uma aguinha. Muito obrigado, meu irmão. E é isso. Vem cá orar pelo Kenner, por favor. Senhor Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender um pouquinho. Graças te damos pela vida do nosso irmão que está disposto, disponível, para explicar um pouco e falar um pouco do teu amor e de tudo que ele tem aprendido nessa jornada. Graças te damos por tudo. Amém. Muito bem. Boa noite, graça e paz. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até constrangido, porque vocês perceberam que o Robinson é meu amigo, né? Meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo carinho, pelas palavras tão graciosas. Eu sei que tem mais a ver com o teu amor do que com a realidade, assim, sabe? E me sinto muito honrado por estar aqui, me sinto muito honrado por contribuir com vocês nesse espaço de reflexão. Eu tenho ouvido a respeito desse projeto, Vida e Missão, e a metodologia que vocês estão usando, e a perspectiva que vocês estão aplicando, tem uma relação com a partilha, tem uma relação com a troca. Eu acho que teologia se faz assim, né? Como diz o querido e grande Hans King, teologia sempre é caminho, e o caminho só é possível se construído no diálogo, né? Na troca. Lá em Betânia, a gente tem tentado fazer isso também, criar espaços de reflexão, espaços de diálogo, para que consigamos construir uma comunidade cheia do Espírito, né? Porque Espírito e reflexão não são coisas antagônicas, mas cheia do Espírito, mas capaz também de pensar a fé de maneira equilibrada, madura, relevante, influenciadora, com uma presença pública, graciosa, e que aponte de maneira inquestionável a um reino que é um reino que produz vida e vida em abundância. Então, fico feliz por estar aqui com vocês, por ter esse momento. Fico feliz também por estar aí revendo amigos e amigas queridas e queridos, que é sempre bom, porque o reino é um reino que constrói gente da gente, né? Gente família, gente amiga. Se tem uma coisa bonita que o reino produz, é aproximar as pessoas e torná-las parte de uma família só. Então, quando nós reencontramos amigos, e agora estou fazendo novos amigos e amigas aqui, é sempre um prazer, sempre uma alegria. O Robinson me desafiou a falar sobre o tema do trabalho, que não é exatamente um assunto que costumo discutir, que costumo falar, mas o seu desafio me ajudou a fazer algumas pesquisas, especialmente a partir de algo que há algum tempo nós temos feito, pensado, que é a ideia de uma pneumatologia intramundo, né? Uma perspectiva do Espírito Santo que nos lança para o mundo. Quando nós falamos no Espírito Santo, é muito comum termos uma ideia que a presença desse Espírito nos torna coisa estranha no mundo, e que esse Espírito está desconectado da história, da cultura, o que não é verdade se considerarmos, inclusive, o texto judaico-cristão e a própria tradição da igreja. Então, assim, nesse desafio que foi me dado, eu quero, no primeiro momento aqui, provocar algumas coisas, né, algumas questões relacionadas à ideia do Espírito a partir dessa tradição judaico-cristã. Como que esse Espírito se mostra e como isso aponta mesmo para uma presença empoderadora no mundo. Uma vez que fizemos isso,
Aí gostaria de perguntar como que esse tipo de perspectiva vai nos influenciar nesse tema do trabalho, que é um assunto tão fundamental. Uma cidade como São Paulo tem uma organização econômica, social, e o trabalho é um eixo aqui que pode ser sim um lugar de muita injustiça, desumanização, como também pela força sinalizadora do reino da igreja, pode ser também um espaço de maior justiça, humanidade, sensibilidade, empatia, afetos. Eu acho que a ideia do afeto e da experiência do Espírito são assim são questões muito próximas. Veja, segundo o Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, 36% das trabalhadoras dizem já haver sofrido preconceito ou abuso por serem mulheres no espaço do trabalho. E 76% reconhecem já terem passado por algum episódio de assédio ou qualquer outro tipo de violência. Há uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, que já não é só o Brasil, mas assim no âmbito mais global, que diz que de 5 trabalhadores e trabalhadoras, pelo menos um testemunha ter vivido algum tipo de violência no espaço do trabalho. Em relação ao trabalho análogo à escravidão, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele só este ano, neste semestre, resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à de escravidão entre janeiro e 20 de março. Uma alta de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses de 2022. Vocês todos aqui, todos nós, de alguma forma, transitamos no espaço de trabalho. E para muitos, especialmente para as mulheres, é um espaço arriscado. Arriscado porque pode ser um lugar de profundas violências. E não só isso, mas também de exploração. Um trabalho em que, ao invés de produzir dignidade, produz o achatamento da nossa humanidade, de disputa, especialmente nesse contexto de mercado capitalista, em que a gente tem o outro como alguém com quem estamos disputando. O espaço de trabalho pode sim se tornar um lugar de muita guerra, tá? Um lugar de risco. Risco para a nossa saúde mental, risco para a nossa humanização, risco em diversos níveis. E as violências nós sabemos que são diversas, né? Você tem essa violência física, que alguém vai, né, e te atinge, mas você tem também a violência simbólica, que é tão poderosa e desumanizadora quanto. Então, de alguma forma, quando olhamos esses números e olhamos a nossa própria realidade, nós temos um ambiente anti-reino, um ambiente profundamente anti-evangelho. Não porque lá não se fala de Deus, não é isso. É porque lá o ser humano é tratado muitas vezes como um objeto de produção. E de uns anos para cá, nós temos testemunhado uma discussão sobre a teologia do trabalho. O que seria essa teologia do trabalho? Ou uma teologia bíblica do trabalho? É uma reflexão a partir dos textos bíblicos da tradição que pense o lugar de produção, o lugar de trabalho, como uma oportunidade da expressão da graciosidade e da glória de Deus. Quer dizer, o trabalho a partir de uma perspectiva bíblica. O que seria trabalho? E bíblica não assim, o que a Bíblia diz sobre o trabalho, né? O que é o trabalho que a Bíblia aceita, o trabalho que a Bíblia não aceita, né? Se você fizer isso, você vai lá para o mundo antigo, o modo de produção da antiguidade é completamente diferente do nosso modo de produção atual. Não é nesse sentido, mas sim como a ideia da criação e da criatividade que aponta para o trabalho dentro das Escrituras
serve para nós como um tipo de interdito moral para o nosso jeito de pensar o trabalho hoje. E, se eu puder, posso falar, à luz do que você me provocou, numa espécie de pneumatologia do trabalho. Como pensar o Espírito Santo, tá? A experiência do Espírito Santo, o jeito como o Espírito Santo se mostra na tradição bíblica e na tradição cristã, e o que isso incide no nosso jeito de pensar o trabalho e vivenciar a experiência do trabalho. Um primeiro ponto assim, que nós precisamos fazer é pensar neste espírito para além dessa força que está aqui no nosso coração, pensar no espírito para além da ideia desencarnada da sua presença, pensar no espírito como o espírito da vida, como espírito na cultura, como espírito intramundo. Não é? Quer dizer, isso quer dizer que essa ideia do espírito nos lança para um outro lugar que não permite mais essa dicotomia entre cultura e fé, história e experiência no espírito. Se de um lado nós temos uma tradição teológica que esqueceu a ideia do espírito, que o espírito é quase que desnecessário. Você tem ideia, se você ler algumas teologias sistemáticas aí, por exemplo, essas teologias as mais reformadas, né? Tem lá umas 1000 páginas quase de cristologia, bota mais umas 500 aí de eclesiologia, chega, pneumatologia tem 4. Há pouco, o pai e uma filha escreveram uma teologia carismático-sistemática, né? Que é o César Moisés e a Séfora, pai e filha, olha que coisa interessante. Então, a primeira mulher a escrever uma teologia sistemática, pelo menos pentecostal no Brasil, ele gastou 900 páginas só para falar do Espírito Santo, só de raiva, assim, sabe? 900 páginas, e eu recomendo muito que vocês leiam, que é uma síntese muito bonita do que seria esse Espírito Santo, não só para os pentecostais, esse é o ponto. Porque quando a gente pensa no pentecostalismo, e o Robinson falou que eu sou especialista em pentecostalismo, o especialista em pentecostalismo está ali, está o Gideon. Gideon, levanta a mão, Gideon. Seja bem-vindo, bem-vindo você. Eu trouxe o Alonso para isso mesmo, que ele tem cara de pastor, tá vendo? Então, assim, até esqueci o que eu estava falando, falou de oferta. Isso. Da produção teológica sobre o Espírito, você percebe que é um tema deixado, né, no canto da estrada. E não só os pentecostais deveriam se preocupar com o Espírito Santo, porque, para além da experiência pentecostal, assim, histórica, né, deste movimento que começa no início do século XX, nós temos um conceito muito rico, né, que foi desenvolvido por um amigo, um teólogo peruano, chamado Bernardo Campos, que é a ideia da pentecostalidade. Quer dizer, o movimento pentecostal é essa coisa histórica aí que a gente percebe em multifacetada. A pentecostalidade não, a pentecostalidade é um tipo de identidade da igreja. É um jeito de ser da igreja. Atos capítulo 2, então, não é um texto do passado, um texto original, ou seja, é um texto originário, porque serve de paradigma para o ser igreja. O que é o ser igreja? O ser igreja é uma presença empoderada do Espírito no mundo para indicar com palavras e obras a justiça do reino. E essa justiça do reino se dá no espaço do trabalho, porque o espaço do trabalho tem potência para ser um lugar de muitas injustiças. Então, a partir dessa ideia da pentecostalidade da igreja, pensar uma pneumatologia intramundo não é pensar em pentecostalismos, mas é pensar no que significa a igreja no mundo. A igreja no mundo significa uma presença do Espírito ou uma coletividade empoderada pelo Espírito que sinaliza um outro mundo possível, outras relações possíveis. E outras relações, inclusive, no trabalho. Então, assim, quando a gente olha a tradição bíblica, o Antigo Testamento tem uma expressão
que a gente costuma chamar, naquela expressão, traduzir como Espírito Santo, mas obviamente que a ideia de Espírito Santo, como nós temos na Septuaginta e depois no Novo Testamento, não encontramos na Bíblia hebraica, né? A ruach, né? Vento, sopro ou Espírito. Não é ainda o Espírito Santo, né? Porque na Bíblia hebraica a gente não tem esse conceito aí do Espírito Santo como a gente entende, como encontramos no Novo Testamento, ou posteriormente na tradição cristã, né, dos concílios, né, da terceira pessoa da Trindade, mas tornou-se quase que um contrato de linguagem da teologia cristã, olhar para este conceito no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, e perceber nesse conceito alguma coisa que nos leve a esse tema do Espírito Santo, né? E a Ruach aparece logo na criação, né? Você tem a figura da Ruach que segura o caos, quer dizer, então esse Espírito que ele produz ordem, uma criação que revela a criatividade de Deus e a beleza de Deus. Então, dentro desse espaço dos seres humanos que são criados para cultivar, para cuidar, para trabalhar, você tem o Espírito como parte dessa ordenação. É tanto que uma das encíclicas do João Paulo II, ele vai usar o termo de co-criatividade, ou seja, o trabalho é uma espécie de co-criatividade humana, porque dá continuidade ao que Deus fez. Esse mesmo Espírito, essa Ruach, aparece sobre os profetas. Os profetas, quando anunciam, ou melhor, denunciam e anunciam as contradições históricas. Então, esse Espírito, ele empodera os profetas para que esses profetas intramundo tenham condições de analisar criticamente a realidade, buscando pela palavra, porque essa dabar, né, ela é uma coisa que cai. Então, essa coisa que cai transforma o mundo. Então, a palavra do profeta não é simplesmente como nós ocidentais entendemos, assim, né? O homem moderno, a mulher moderna pensa, a falar, voz. Não. A palavra do profeta, que é empoderada por essa Ruach, é uma palavra que atinge o mundo, atinge a história, transforma o mundo, transforma a história. A tradição da Rukamá, né, a tradição da sabedoria na Bíblia hebraica, também, hora e outra, está intimamente ligada à coisa do Espírito, da Ruach. E isso vai reaparecer no que nós chamamos de tradição do Segundo Templo, que alguns chamam de período interbíblico, né? Ou o tempo que Deus ficou em silêncio. Isso é uma bobagem, por conta. Foi o período que nós mais tivemos revelações, textos judaicos que mostram o visionário indo no céu e voltando. Parte da Bíblia hebraica, e diria que grande parte da Bíblia hebraica, ela tem uma presença, do ponto de vista da organização, nesse contexto aí, do período do Segundo Templo. Nesse contexto, nesse período, essa expressão ruach, ela vai ser traduzida na Septuaginta, que é a tradição grega, como pneuma. E o que nós encontramos? Entre outras coisas, o Espírito conectado à ideia da sabedoria. E não uma sabedoria vinculada a perspectivas logocêntricas, conceituais, mas uma sabedoria que está conectada à prática da vida. Entende? Então veja, o Espírito aqui nessa tradição judaica, ele está conectado à criação, à ordenação do mundo, ao trabalho, como nós estamos aqui falando, à linguagem profética e à sabedoria. No Novo, esse Espírito, ele agora, com traços muito mais perceptíveis, ele se revelará como uma força empoderadora que lançará o Messias para o mundo, como também a igreja. Eu acho que o paradigma fundamental para entender isso é a tradição lucana, Lucas Atos. Por quê? Veja, diferentemente de todos os outros evangelhos, Lucas é quem apresenta Jesus como Messias empoderado pelo Espírito. Tem narrativas em Lucas que nós não encontramos, por exemplo, em João, nem em Mateus, nem em Marcos.
Quando a mãe de Jesus encontra com Isabel, o texto diz que eles se encontram, elas se encontram, e o menino que está no útero de Maria tem uma presença que vai impulsionar o outro que está dentro do útero de Isabel, e Isabel, diz o texto, que vai gritar. A pessoa vai até falar do Pentecostes da infância. E isso só está em Lucas. Quem é o Messias em Lucas? O Messias em Lucas é o Messias cheio do Espírito. Há um roteiro que segue até o último capítulo do Evangelho de Lucas. E no último capítulo do Evangelho de Lucas, o Messias diz, bom, este pneuma que está sobre mim, essa força, vai energizar vocês também. Aí Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o que acontece em Atos? O autor diz, o Espírito que está sobre o Messias agora é partilhado sobre a igreja. E o que produz? Produz a mesma coisa. Porque o Jesus de Lucas, ele é o profeta cheio do Espírito que a sua presença denuncia a inauguração de um reino de justiça. E um reino de justiça que se estabelece desde as relações até a forma de produção. Porque as parábolas vão mostrar uma forma de produção cheia de justiça. E aí você tem uma comunidade, olha que coisa doida. Tem um teólogo chamado Roger Stronsted, que ele vai falar que esse momento em que o Espírito é derramado sobre esse grupo, essa igreja, agora a igreja se torna uma comunidade de profetas. A tradição reformada fala em o sacerdócio universal de todo crente. Pois é, nessa leitura do Roger Stronsted, nós vamos ouvir falar em o profetismo universal de todo crente. E o que isso significa? Isso significa uma presença no mundo alienada das questões do mundo? Óbvio que não. É uma presença no mundo profética. É uma presença no mundo transformadora. Então, vejam, olha como a ideia do Espírito vai agora vai se revelar no texto como um Espírito que enraiza a sua ação no cotidiano da vida e numa presença histórica da igreja. Então há um resgate das relações humanas com a presença do Espírito. Então não é uma pneumatologia escapista, uma pneumatologia no mundo, que inclusive produz uma casa comum no mundo. É um espírito oicumênico, um espírito ecumênico, porque a presença dele reúne gente de todos os lados, línguas e experiências num lugar só, nas maravilhas de Deus. Ou seja, não é um espírito, a ideia do espírito aqui não tem relação nenhuma com desconexão da realidade, pelo contrário, aponta para um mundo que se torna uma grande casa, uma casa comum, onde pessoas diferentes, de lugares diferentes, de línguas diferentes, se tornam um povo só, um povo do Espírito. Ok, gente? Então, assim, isso vai, então, nos levar a uma pergunta, que é a pergunta da nossa reflexão aqui, né, principal. Qual é a relação disso com o trabalho? Como que essa ideia pneumatológica sobre o Espírito Santo vai incidir nas questões de trabalho? É aí que a gente precisa pensar numa teologia do trabalho, numa pneumatologia do trabalho. Eu citei a encíclica de João Paulo II, Laborem Excelsis, que é sobre o trabalho. Ele diz assim, nessa encíclica, ele diz assim, que carregamos a Imago Dei. Então você tem acesso a essa encíclica, que é lindíssima, inclusive. Nós carregamos a Imago Dei. E por carregarmos, então, a Imago Dei, isso confere ao trabalho dignidade. Então, o trabalho é algo digno porque nós carregamos a imagem de Deus. Em que sentido carregamos a imagem de Deus? Um Deus que cria. Um Deus que cria. Então, se carregamos essa imagem de Deus e trabalho como cocriação, o trabalho se torna agora uma ação contínua. Ou seja, nós coparticipamos da produção e da criatividade de Deus. Me parece que a tradição beneditina
ela é ainda um pouquinho mais, mesmo que seja anterior, um pouquinho mais adequada. Porque lembra daquela coisa do ora et labora, né, que a gente sempre repete? Na verdade, isso é tornar o trabalho parte da piedade, parte da espiritualidade. Então, em uma das regras beneditinas, o trabalho se torna uma espécie de missão, que lembra um pouquinho a coisa lá do Beruf, né, de Lutero e da tradição reformada. O problema desse Beruf luterano, o Gideon estava até falando comigo esses dias, porque sabia que ia falar sobre isso hoje aqui, e o Martin Drea vai fazer uma crítica a isso, porque ele dirá o seguinte: como assim que o trabalho é uma vocação? Porque nós temos hoje um sistema de trabalho, por exemplo, que não serve a ninguém a não ser a nós mesmos. Só que o conceito de vocação da tradição luterana aponta para algo, aponta para a ideia de que a vida santa ou a vida que glorifica a Deus não está simplesmente ligada às questões religiosas, como no mosteiro. O trabalho é esse lugar também. O trabalho, enquanto vocação, enquanto lugar de oração, o trabalho é um espaço em que nós revelamos essa santidade da criação, essa santidade de Deus. Aí você talvez diga assim: Kenner, mas você não tem noção que é trabalhar aqui em São Paulo. Isso mostra o quanto o trabalho precisa de regeneração. Você não sabe o que é pegar metrô aqui em São Paulo. Não sabe o que é ser tratado como lixo lá na minha empresa. Você não sabe como é competir com as outras empresas. Na verdade, esse tipo de sistema de trabalho revela exatamente a condição de pecado, de certa forma, na qual estamos. E que precisa de uma regeneração, de um resgate. E eu acredito que, de alguma maneira, uma boa pneumatologia ajudaria nisso. Porque nós nos tornamos, então, uma presença que indica um outro jeito de pensar a produção do trabalho no mundo. O que tem a ver com o que a gente colocou aqui no subtema, né? Ética, integralidade, testemunho, denúncia, promoção de condições justas. Isso tudo dentro de uma compreensão de que o trabalho é um lugar da missão de Deus também. E como é possível isso? Isso é possível, como nós estamos propondo aqui, com o empoderamento do Espírito. Então, o empoderamento do Espírito nos ajudará, por exemplo, a olharmos para o trabalho não simplesmente como lugar do lucro, mas sim como espaço de cuidado. E se a gente considera as regras beneditinas um lugar de cuidado comunitário, porque essa ideia do sujeito individual ou individualista, desconectado do mundo, desconectado das pessoas, assim, ser moderno, ele, mesmo que produza a nossa capacidade de liberdade e que produziu a ideia dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito, ao mesmo tempo nos tornou máquinas que buscam seus próprios interesses. E o trabalho se torna um espaço de exploração do outro e de um corpo que deixa de ser um corpo de carne e se torna um corpo de máquina para produzir sempre mais, porque no final do mês você terá mais a gastar. Aí a gente fica assim, né? Bom, eu preciso trabalhar mais para cuidar da minha família, mas enquanto eu trabalho mais achando que necessito sempre de mais, perco exatamente aqueles que digo que são importantes para o meu trabalho. Então, a ideia é que essa pneumatologia produz uma afetividade do trabalho que me faz olhar o outro como um lugar importante na minha produção. Aí sim eu acho que a vocação faz sentido da tradição reformada. Não porque essa vocação me coloca no lugar e eu não posso sair de onde estou, mas a vocação como uma missão de Deus. Então, por que faço o que faço? Por que escolho por que eu escolho por esse trabalho? Por que produzo? Por que saio do dia? Por que saio de casa? Qual a razão que me leva ao trabalho? Se for a razão do Espírito, a razão é ser uma presença da justiça de Deus no mundo.
Então, uma pneumatologia do trabalho vai olhar o trabalho como uma missão de Deus. Ok? Então, como fazer isso? Primeiro, uma presença profética no mundo. Porque o trabalho no mundo não é nada disso que eu estou aqui falando. Então, o que seriam empresários cristãos? Aqueles que fazem culto na sua empresa? Não. Aqueles que pagam o salário de forma digna, que não arrancam o pelo dos seus funcionários, que tratam as pessoas como gente, que respeitam os direitos daqueles que são funcionários, que não desumaniza. E a igreja é o que no mundo? Uma denúncia a qualquer coisa que não seja isso. E como poderemos fazer isso? Empoderados pelo Espírito. Como Jesus foi. Porque Jesus, empoderado pelo Espírito, em Lucas, ele vencia até Satanás. Por que não venceremos também gananciosos? Porque tem espírito que só sai com jejum e oração, né? E talvez aquele que gosta de explorar é só com jejum e oração. Ao mesmo tempo, você cria como uma presença espiritual no ambiente de trabalho, você é um ponto de justiça no mundo. Um ponto de presença ética no mundo. E por fim, a gente está falando de trabalho, de produção, mas nós precisamos falar também do descanso. Porque o descanso é parte da nossa criação, da nossa criatividade. Isso está em Gênesis. E tem um cara que trabalha com teologia do trabalho, né? O Jonathan Melinsky, que ele diz o seguinte: nós não devemos perguntar assim, estou fazendo o que amo? Porque, na verdade, na realidade, nem sempre conseguimos fazer o que amamos. Eu acho que a principal pergunta, diz ele, é: que atividade é tão importante que eu deveria, sem exceção, largar o meu trabalho para realizá-la? Que atividade é tão importante que eu deveria, sem exceção, largar o meu trabalho para realizar. Aí você diz assim, mas isso é utopia, porque na verdade, na vida, se eu largo, eu não terei no final meu salário. Mas às vezes nós criamos uma ideia que no fundo é fruto da nossa arrogância, egoísmo, desejo de poder e de acúmulo. O Heschel diz assim: descansar é confessar que o mundo é criação de Deus e tem coisas que não estão sob minha orientação e que continuarão existindo sem que eu faça nada. Descansar é aceitar a graciosidade da criação. E ele diz assim: precisamos ter a noção de que não é gastando mais tempo do que temos de descanso que ficaremos mais ricos. Pelo contrário, vamos ficar mais pobres daquilo que realmente importa. Então, quando a gente fala da teologia do trabalho, a gente fala da teologia do descanso, do Shabá. E o Espírito de Deus também está no descanso, no lazer, no prazer, no lúdico. Aí você talvez diga assim, Kenner, mas esse mundo aí não existe. Tá? Esse mundo não existe. É por isso que acreditamos na utopia do reino. Por isso que anunciamos um outro mundo possível. Um outro mundo em que o trabalho produza dignidade, em que eu seja uma presença ética e que eu saiba e permita e valorize, celebre, gere espaços também lúdicos, de lazer, de descanso, para a minha saúde e a saúde das pessoas que me cercam. Porque se assim fizermos, de alguma forma, estamos no horizonte, no âmbito do Espírito, o Espírito que traz vida e vida em abundância. E onde há vida e vida em abundância, não há exploração, não há desumanização. E se a gente realmente acredita nisso, nós nos tornamos uma presença possível, uma presença instauradora dessas coisas bonitas para as quais o Espírito aponta.
Amém. É isso aí. Obrigado.